Então, gente, a aula de hoje vai ser sobre fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios. Então, a gente viu, né, na última aula que toda vez que eu tenho uma perturbação que se propaga ao longo do meio, a gente fala que isso aí é uma onda, né, um pulso de onda, não só no meio, né, porque a gente viu que a onda pode ser eletromagnética, que não necessariamente precisa de meio para se propagar. Ou ela pode ser mecânica, como o som, que necessariamente precisa de um meio para se propagar. Então, existem alguns fenômenos que estão associados com essas ondas, seja ela onda mecânica ou seja ela uma onda eletromagnética. Como, por exemplo, o fenômeno da reflexão. Primeiro que a gente vai ver. Quando a gente fala em reflexão, o que é reflexão? Reflexão é bater e voltar, ok? Basicamente é isso. Então, se a gente tem, por exemplo, uma onda numa superfície líquida, uma onda bidimensional, porque ela está em duas dimensões, vamos pensar que aqui eu tenho um tanque. Se você pensar que você tem um tanque de água, você pegar uma régua e ficar colocando e tirando a régua da superfície, você vai criar ali uma perturbação que vai se propagar ao longo do tanque. Então, vamos imaginar que essas ondas estão se propagando. Aqui eu vou traçar aqui, por exemplo. Aqui eu vou traçar aqui, por exemplo, a normal. A normal é sempre aquela reta que forma 90 graus com a superfície. E aí eu tenho um pulso de onda aqui. E esse pulso de onda, a hora que ele encontra um obstáculo, como por exemplo aqui, ó. Isso aqui seria a parede da onda, essas ondas estão vindo aqui. E aqui seria, imagina uma piscina. Aqui seria a parede lá da piscina. Então, essas ondas vão batendo aqui e a hora que elas chegam, bate na superfície, o que vai acontecer? Elas vão mudar a direção de propagação, certo? A frente de onda tá vindo aqui, vai mudar a direção de propagação e depois vai seguir. Certo? Então, se eu tenho aqui um ângulo com a normal, na onde eu vi que ele bateu aqui, olha, elas vêm formando aqui, bate nessa superfície da parede e depois muda de direção. Se eu tenho aqui que ela formou, esse daqui é o meu ângulo de incidência, esse daqui, ó, é o meu ângulo de reflexão, ok? Ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Vou colocar aqui, ó, ângulo de incidência. E aqui, ângulo de reflexão. Esse ângulo, presta atenção, é sempre entre a direção de propagação e a normal, ok? Então, isso aqui que eu tô falando, ó, que eu representei por linha, são as cristas da onda que a gente está representando na figura, porque isso aqui, na verdade, é uma figura que representa a onda. Então, frente de onda, é a onda se propagando, ok? Cada tracinho desse aqui representa uma crista da onda. Então, a distância aqui de uma crista a outra crista, a gente vai ter o quê? A distância que a gente chama de comprimento de onda. Então, se você tem um tanque, por exemplo, que tem as superfícies, que não é uma piscina, que não é completamente uniforme, né? Que eu digo, ou melhor, que não é uma figura plana, com triangular, ou melhor, triangular não, retangular ou quadrada, ela é, por exemplo, um losango. Você forma a onda aqui, a hora que a onda bater aqui nessa direção, por exemplo, ó, a onda tá formando aqui. Eu tenho aqui as ondas, a hora que ela bate nessa direção, olha para vocês verem, a onda tá vindo numa direção, ela vai bater nessa parede que tá torta, ela vai mudar a direção. Então, cada frente de onda que bater aqui, ela vai ser refletida, ela vai voltar. Sempre formando o mesmo ângulo. O ângulo que a frente de onda incidiu aqui, ele vai refletir para o outro lado, com o mesmo ângulo. Então, a reflexão diz o seguinte, o ângulo de incidência vai ser sempre igual ao ângulo de reflexão. Essa é uma lei muito importante. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Esse ângulo é medido a partir de quê? Esse ângulo, então vamos colocar a nossa piscina aqui, ó.
As ondas se formaram aqui, tá? Lá na frente ela tem uma parede torta. Então, esse ângulo, ele faz o quê? É o ângulo entre quem? Entre a frente de onda e a normal naquela reta. Então, se ele bateu aqui formando, por exemplo, 30 com a normal aqui, ele vai voltar formando 30, certo? Isso é onda, por exemplo, aqui, uma onda bidimensional, onda na superfície de um líquido. Mas isso vale, essa lei da reflexão, isso vale para onda em qualquer meio, tá certo? Então, o som, por exemplo, o som é uma onda mecânica, né, longitudinal, e a hora que essa onda bate numa superfície, ela também sofre uma reflexão, de tal forma que o ângulo de incidência da onda sonora vai ser igual ao ângulo de reflexão, tá certo? Outra coisa importante, na reflexão, a onda, a hora que ela reflete, que ela bate no orifício e volta, ela não sofre nenhum tipo de mudança nem na velocidade, nem na frequência e nem no comprimento de onda. Ela simplesmente muda a direção de propagação. Então, às vezes esse desenho aqui não ficou muito claro, eu vou fazer um outro desenho aqui, ó. Vamos supor que eu tenha, então, uma piscina, né, um tanque, que eu estou estudando o comportamento de onda, que ele é assim, ó. Igual eu fiz aqui, ó, vamos lá. Talvez vai ficar mais claro aqui para vocês entenderem. Certo? E aqui eu tenho água. Então a água tá paradinha, não tem onda nenhuma. Aí eu pego uma régua nesse tanque de ondas e vou começar a pôr e tirar, pôr e tirar, pôr e tirar, com uma velocidade constante, ou seja, com uma frequência. Então, as frentes de onda vão formar as cristas lá, ó, vai começar a formar as ondas, ó. Sempre na mesma distância de um ao outro aqui, tá? Se o meu não ficar... Aí elas vão indo, elas vão se propagando. Isso aqui é o que a gente chama de quê? De frente de onda. Até que vai chegar aqui uma hora aqui, ó, o que vai acontecer? Elas vão bater nessa superfície. A hora que bater nessa superfície, o que vai acontecer? Elas vão morrer, a onda vai acabar e não vai existir? Não. Elas vão bater e vão sofrer o quê? Reflexão. Como que é reflexão? Cada ponto da onda, em cada ponto que ela toca, eu tenho que ser capaz de traçar normal. Se ele incidiu aqui com esse ângulo aqui, ele vai voltar para lá, ó, formando o mesmo ângulo com a normal. Então, ele volta para lá, esse feixe que tocou aqui. Esse feixe que tocou aqui, ó, eu vou traçar aqui a normal nesse ponto. Aqui, com a normal, é a onda é o ângulo de incidência da onda com a normal e ele vai refletir para lá. E aí essas ondas, né, vão bater e vão voltar, sempre obedecendo a lei da reflexão, que diz que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, na reflexão, não altera nenhuma das grandezas, velocidade, comprimento de onda e frequência. A única coisa que varia é a direção de propagação da onda, de tal forma que o ângulo de incidência será sempre igual ao ângulo de reflexão, ok? Agora vamos ver a reflexão, muito interessante, costuma cair muito, a reflexão de onda numa corda. Então, olha aqui, ó, vou chegar aqui e vou pegar uma corda e vou prender ela num mastro. Isso aqui é um mastro, ok? Essa corda, ela tá com a extremidade aqui, eu vou deixar ela fixa. É como se aqui fosse uma parede, por exemplo, eu cavucasse a parede e cimentasse a corda lá. Então aqui, ó, eu vou colocar extremidade fixa, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu gerei nessa onda um pulso, uma crista. E essa crista vai se propagar ao longo da corda. Quando essa crista chega aqui, como essa extremidade é fixa,
certo? Como essa extremidade aqui é fixa, a hora que essa onda bate aqui, ela vai ter que refletir. E ela vai refletir como? Ela vai refletir invertida, ok? Se chega uma crista, ela reflete. Esse daqui é o pulso refletido. O que acontece com ele? Ele é um pulso invertido, porque a extremidade é fixa. Pauliane, muda a amplitude dela, que é isso aqui, ó, ou a velocidade com que ela está se propagando ao ser refletida? Não. A única coisa que aconteceu é que ele foi invertido, ele foi refletido, ele bateu e voltou de forma invertida, porque a extremidade estava fixa. Agora, e se eu pegar a mesma corda e colocar ela aqui, mas agora eu vou colocar aqui um elozinho, de tal forma que essa corda pode subir e descer aqui no mastro. Então eu vou falar que é a extremidade móvel. O que vai acontecer? A hora que esse pulso aqui, que é uma crista também, chegar aqui e sofrer reflexão, como essa extremidade aqui tá móvel, ela pode subir e descer, a extremidade aqui sobe e desce de tal forma a compensar e não acontece o que? A inversão do pulso. Então, se ele está indo para lá uma crista, o pulso refletido volta. Esse daqui é o pulso refletido. Pulso refletido sem inversão. Porque a extremidade é móvel, ok? Então, esse aqui é o pulso incidente, ele bate aqui, como a extremidade é móvel, aqui tem uma argolinha que pode subir e descer, ele compensa e aí o pulso não precisa de se inverter na hora de refletir, tá bom? Então, quando a gente falar de reflexão de pulsos de onda numa corda, a gente tem que sempre olhar. A extremidade está fixa ou a extremidade está móvel? Então, se estiver fixa, ele inverte, porque a corda não pode mexer aqui. Se estiver móvel, ele volta do mesmo jeito, tá bom? Um outro fenômeno, o segundo fenômeno que a gente vai estudar é o fenômeno da refração. O que é a refração de uma onda? Uma onda sofre refração toda vez que ela muda de meio. Então, uma onda sofre refração, refrata, toda vez que muda de meio. Então, por exemplo, uma onda a luz solar. A luz solar é uma onda eletromagnética. Ela sai lá do Sol e atinge a superfície da Terra, né? Quando ela sai do Sol e entra na atmosfera terrestre, ela muda de meio, porque ela está vindo no vácuo e a hora que ela entra na atmosfera terrestre é um outro meio mais denso. Então, ela sofreu refração, ok? Uma onda sofre refração toda vez que ela muda de meio. No caso de ondas em líquidos, a onda não precisa, para ela mudar de meio, ela não precisa necessariamente de mudar o líquido. Quando a onda percorre profundidades diferentes, ela refrata, porque as profundidades diferentes indicam que é como se a onda sentisse que ela está em meio diferente, ok? No caso de ondas em líquidos, vamos anotar isso aqui, ó. No caso de onda se propagando em um líquido, a diferença de profundidade é considerada como uma mudança de meio. Ok? Então, por exemplo, lá no mar, a onda se forma lá em alto mar, onde eu tenho uma grande profundidade. E a onda vem percorrendo o mar e chega na praia. Então, ela está mudando de profundidade. A onda está percorrendo aquele caminho e ela está sempre mudando de profundidade. À medida que ela vai aproximando da praia, ela vai ficando com uma profundidade menor. Então, nesse caso, ela está sofrendo refração. Tá certo? Então, agora o que acontece? Na refração, ao mudar de meio, há uma variação na velocidade da onda e no comprimento de onda. Mas a frequência não varia.
O que é a frequência? A frequência é o número de oscilações. Por exemplo, no meu tanque com água, a frequência depende do ritmo que eu estou batendo e tirando a régua lá dentro da água. Isso que é a frequência, tantas oscilações por segundo. Se eu faço, por exemplo, 2 por segundo ou se eu faço 5 por segundo. Isso é a frequência. Então, a onda, uma vez gerada, ela vai percorrer o meio com uma frequência só. Ok? Então, quando ela muda de meio, a frequência não muda, porque a frequência depende apenas de quem gerou a onda. Então, o que muda? Muda a velocidade, porque mudou de meio, e, consequentemente, muda o comprimento de onda. Então, na refração, a frequência da onda não altera. O que altera, o que varia, é a velocidade de propagação e o comprimento da onda. De tal forma que... Então, olha aqui, velocidade não é igual a lambda vezes... lambda, quer ver? F vezes lambda. Então, se F é constante, se esse número aqui não varia, a velocidade é o quê? Proporcional ao comprimento de onda. F não varia a hora que ela muda de meio. Então, a onda lá no mar, por exemplo, ela se formou em alto mar, grande profundidade. Ela tem uma frequência, que vai depender de quem gerou a onda, e ela tem um comprimento de onda e uma velocidade. A partir do momento que ela vai se aproximando da praia, que a profundidade vai diminuindo, ela muda a sua velocidade e o seu comprimento de onda, certo? Então, por exemplo, lá na praia, lá em alto mar, como é que as ondas se formam? No fundo, as ondas se formam com uma amplitude pequena. Vou colocar aqui assim, ó. Em alto mar, as ondas se formam com uma amplitude bem pequena. Vou colocar assim, ó. Alto mar, grande, é no fundo. Então, a distância de uma crista a outra crista é um comprimento de onda grande. Então, se eu tenho um comprimento de onda grande, eu tenho uma velocidade grande. Então, no fundo, a gente tem velocidade e comprimento de ondas grandes. Certo? Olha a distância de uma crista. Já viram que em alto mar ela se forma bem uma marolinha. E à medida que ela vai aproximando do mar, ela vai ganhando o quê? Olha a amplitude dela é pequenininha. À medida que ela chega lá no raso, na praia, olha o que acontece com ela. O que acontece? A distância de uma para outra já diminuiu. E, consequentemente, olha para vocês verem, aqui 1, aqui 2, ó. Aqui, olha, o comprimento de onda 2 é menor do que o comprimento de onda 1. Se diminui o comprimento de onda, diminui a velocidade. V e lambda são pequenos. Ou seja, no raso, aqui é na praia. Então, a gente tem que guardar isso. Por que eu faço essa analogia aqui? Para vocês lembrarem que no fundo, lá em alto mar, a gente tem ondas distantes umas das outras. Então, a gente tem grande comprimento de onda, consequentemente, grande velocidade. Quando as ondas vão chegando perto da praia, você tem raso, tá raso. Uma onda se forma logo em seguida da outra, então diminui o comprimento de onda e, consequentemente, diminui a velocidade. Tá certo? Então... O que a gente tem que fazer? Quando a onda vai do fundo para o raso, ela diminui o comprimento de onda e velocidade. Quando ela vai do raso para o fundo, que não é o caso do mar, né? Porque ela vem sempre para a praia, mas numa piscina, por exemplo, se você gerar onda numa parte funda da piscina e ela for para o raso, ela vai diminuir comprimento e velocidade. Se você gerar ela no raso e ela for para o fundo, ela vai aumentar a velocidade e comprimento de onda. Então, guardem isso, tá certo? Ah, Pauliane, olha, observem uma coisa interessante aqui. O comprimento de onda diminuiu, a velocidade diminuiu, mas olha quem aumentou a amplitude. Por quê? Porque a onda, ao ser transportada, ela vai transportando energia, então ela vai ganhando energia. Por isso que a onda, a hora que chega lá na praia, ela tá grandona, né? E ela quebra com uma grande quantidade de energia, porque a onda não transporta matéria e sim energia, tá certo? Então guardem isso,
Tá certo, gente? No fundo, ondas em líquidos. Vamos colocar assim, ó, ondas em líquidos. A gente tem no raso e no fundo. Comprimento de onda, velocidade e frequência. No raso, raso, raso. Comprimento de onda no fundo, velocidade no fundo, frequência no fundo. Comprimento de onda no raso ou no fundo? No fundo é maior do que no raso, consequentemente a velocidade no fundo é maior. E a frequência? A frequência é igual, certo? Então, no fundo, a gente tem ondas se formando mais longe uma das outras. Se são mais longe, tem maior comprimento de onda, maior distância de crista a crista e, consequentemente, maior velocidade, porque V é igual a lambda F. V diretamente proporcional ao comprimento de onda para F constante. Isso é uma informação muito importante, tá, gente? Na refração, na simples mudança de meio, seja onda num líquido ou seja onda na corda, ou qualquer outro tipo de onda, ou seja, onda eletromagnética se propagando no espaço, ao mudar de meio, a frequência não altera, certo? Então, na refração, a frequência não varia. Guardem bem, deixa essa informação aí bem nítida aí, ok? Então, Pauline, como é que vai ser onda numa corda? Ué, às vezes eu tenho uma corda que ela tem diferentes densidades, é uma corda fina emendada numa corda grossa. Então, o que vai acontecer? Numa corda fina, você tem uma velocidade. Quando ela encontra uma corda grossa, ela tem maior densidade, a velocidade dela diminui. Consequentemente, vai diminuir o comprimento de onda. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Mudou de meio, aumentou ou diminuiu a velocidade? A velocidade é proporcional ao comprimento de onda, certo? Um outro fenômeno, gente, é a difração. O terceiro fenômeno que a gente vai estudar é a difração. O que é difratar? Difratar é a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos. Ok? Então, às vezes, vamos imaginar mais uma vez um tanque que eu vou estudar o comportamento das ondas. E aqui nesse tanque, lá no fundo, eu tenho uma parede com um orifício. Então, eu vou gerar as ondas com a régua e as ondas vão se propagando, vão se propagando. Quando chega aqui, ó, elas vão bater e vão refletir, vão voltar do mesmo jeitinho que estão, né? Porque tá formando, elas vão voltar obedecendo à lei da reflexão. Só que algumas ondas, na hora que bater aqui nesse orifício, como o orifício é muito pequeno, elas conseguem contornar o obstáculo, ó, difratar. Isso é difratar. Capacidade que a onda tem de contornar o obstáculo. Então ela difrata aqui. Mas a difração só é pronunciada, né, relativamente considerada quando a gente tem um orifício pequeno. Porque, por exemplo, se eu coloco aqui um orifício muito grande, essa onda aqui não vai enxergar isso como ela vai difratar muito pouquinho, é como se isso nem fosse um orifício para ela, ok? Então, quanto menor o tamanho do orifício, que eu vou chamar aqui de D, por exemplo, ó, quanto menor o tamanho do orifício, mais pronunciada vai ser a difração. Na verdade, para a difração ser considerada, né, ser um valor realmente considerável, a gente precisa de ter um comprimento do orifício da ordem de grandeza do comprimento da onda, tá certo? Então, para que a difração ocorra, para que a difração, que é contornar o obstáculo, seja pronunciada, seja pronunciada, é necessário que a largura do orifício seja da ordem
do comprimento da onda. Largura do orifício D, tá? Da ordem do comprimento da onda. O que eu quero dizer com isso? Porque o comprimento da onda é a distância aqui, ó. Se o lambda, né, que é o comprimento da onda, for muito menor do que o tamanho do orifício, ou seja, se o orifício D for muito maior do que o comprimento da onda, como é nesse caso aqui, ó, olha para vocês verem. O D grandão, e aí eu coloco aqui mais, opa. E o comprimento de onda aqui é o quê? Pequenininho, ó. Aí, aqui eu tenho uma difração, aqui eu tenho o comprimento de onda da ordem do orifício, a onda contorna o obstáculo. Aqui eu tenho o comprimento de onda menor, né, bem menor do que o orifício. Então, aqui eu tenho uma difração acentuada. E aqui eu tenho uma difração pouco acentuada, pouco evidente, vou colocar assim, certo? Então, guardem isso. Difração é contornar o obstáculo e para que a gente consiga ter uma difração acentuada, que você consiga ver direitinho ela contornando o obstáculo, é necessário que o tamanho, a largura do orifício seja da ordem do comprimento da onda, certo? Caso contrário, a onda não enxerga aquilo ali como um orifício e aí ela passa direto, ok? Uma outra aplicação, um outro exemplo, a aplicação da difração é o seguinte: quando você tem, por exemplo, aqui um muro, você tem aqui um muro e uma pessoa aqui, ó, gritou. O que vai acontecer? Ela vai gritar e essa onda, ela vai contornar o obstáculo. E a pessoa que tá aqui, vai ouvir. Então, a pessoa do outro lado ouve, pois a onda sonora sofreu difração. Ela contornou o obstáculo do muro. Pauliane, mas o obstáculo vai ser muito grande, porque tá até, né, o obstáculo só tem um muro e o obstáculo é muito grande, não tem muro mais para cima. Mas por quê? Porque o comprimento de onda do som é muito grande. Então, o orifício tem que ser da ordem dele, então o orifício é da ordem do comprimento de onda do som, ok? Então, a gente ouve, por exemplo, se eu estou falando aqui, alguém está me ouvindo lá do outro lado, é por causa do fenômeno da difração, que a onda sonora tem a capacidade de contornar obstáculos, certo? E para que a difração seja acentuada ou pronunciada, eu preciso de ter um comprimento de onda da ordem do tamanho do orifício, certo? E o último fenômeno, então já vimos o primeiro, reflexão, refração, difração, e o último é interferência. A interferência, como o próprio nome já diz, é quando uma onda interfere na outra, certo? Ah, outra coisa aqui, na difração, gente, não muda nada, tá? Só contorna o obstáculo. Então, continua a velocidade, continua a frequência, continua o comprimento de onda. Só a única coisa que acontece é que ele vai contornar o obstáculo, tá bom? E a interferência? A interferência é quando uma onda interfere na outra. Por exemplo, vamos dar exemplos aqui de pulsos numa corda. Eu tô aqui numa corda que eu tenho aqui um pulso para cima que foi gerado, mas eu tenho aqui um pulso para baixo. Um tá indo para lá e o outro tá vindo para cá. Uma pessoa gerou de cá, outra pessoa gerou de cá. Quando elas se cruzarem, vai ter uma interferência. Por exemplo, aqui é uma amplitude A, aqui é uma amplitude A. Vai ter uma interferência, que no momento da interferência, o que vai acontecer aqui no meio, ó? Elas vão estar, encontrou A com A, ela vai anular.
E aí cada uma continua depois do seu percurso, elas passam uma pela outra e essa daqui continua o seu caminho para cá e essa daqui continua o seu caminho para lá, ok? Mas aqui, ó, foi onde aconteceu a interferência. Elas se encontraram e aqui anulou a amplitude, porque a gente fala que aconteceu uma interferência destrutiva. Na hora que uma interferiu na outra, as amplitudes foram subtraídas e aí elas se anularam. Para ficar mais claro, vamos pensar numa segunda situação aqui então. Eu tenho aqui esse e depois eu tenho aqui esse, ó. Certo? Esse aqui tem amplitude A, esse aqui tem amplitude 3A. Essa tá indo para a direita, essa tá indo para a esquerda. No momento da interferência aqui, ó, o que vai acontecer? Essa daqui, A com 3A, vai ficar quanto? Vai ficar 2A para baixo. E essa aqui vai ficar 2A para baixo. Porque vai encontrar assim, ó. Deixa eu juntar as duas. Deixa eu juntar as duas aqui. 3A. Vamos colocar assim, ó, 3A com A. Então, o que vai acontecer? Aqui o meio da onda vai sobrar o quê? 2A para baixo. Então, as amplitudes foram subtraídas, isso no momento que elas se encontram. E depois que elas se encontram, aí cada uma continua o seu percurso independente. Essa aqui continua com 3A para lá e essa com A para cá, ok? Mas isso daqui é uma interferência destrutiva. A gente subtrai as amplitudes. O que é uma interferência destrutiva? O que é uma interferência destrutiva? É o encontro de uma crista, tá vendo? Uma crista mais um vale. Agora vamos ver então o que é uma interferência construtiva, ó. Interferência construtiva. Eu tenho aqui uma crista e aqui outra crista. Essa tá vindo para cá, essa tá vindo para cá. Essa tem A, essa tem A. No momento que elas se cruzarem, o que vai acontecer aqui no meio? A gente vai ter uma soma das amplitudes, certo? Então, isso aqui é o quê? Uma interferência construtiva. A interferência construtiva pode ser crista mais crista ou vale mais vale. Vale é a parte de baixo dela, né? Ó, então, isso aqui é a crista da onda. Agora, eu posso ter assim também, ó. Vamos imaginar aqui A e A. Na interferência, isso aqui vai ficar com 2A. Vale mais vale, certo? Então, quando a gente fala em ondas de corda, a gente tem isso. A interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Construtiva quando encontra dois vales ou duas cristas e destrutiva quando é vale com crista. Na construtiva, soma as amplitudes, né? Construtiva soma as amplitudes. E na destrutiva ela subtrai. Depois, gente, isso é só no momento da interferência. Depois cada uma continua o seu trajeto normalmente com as suas amplitudes originais, certo? Agora, e quando a interferência em ondas na superfície líquida? Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho mais uma vez o tanque, certo? Tem aqui um tanque com a água paradinha e eu tô estudando o comportamento das ondas. Aí eu fico colocando e tirando aqui a ponta da caneta nesse ponto, que eu vou gerar uma onda.
vou fazer de roxo, nesse ponto, e outra pessoa fica colocando e tirando lá a caneta nesse ponto. Então, eu vou gerar aqui uma onda, né? Se eu fico colocando e tirando, com o dedo, colocando e tirando, eu vou gerar aqui uma onda que vai se propagar ao longo desse líquido, circularmente em torno dele, de tal forma que cada parte dessa desenhada representa uma crista, ok? Então aqui a gente tem um comprimento de onda e cada traço desse que eu desenhei é uma crista. Então cada espaço vazio entre uma crista e outra crista, o que a gente tem? Um vale. Então aqui é a mesma coisa, a pessoa gerou lá, ó. E aí ela tem a crista e os vales. A crista é a linha cheia e o vale é o espaço entre elas. Aí vai chegar uma hora que essas ondas vão se cruzar, ó. Olha que interessante. Elas vão se cruzar. E quando cruzar uma linha cheia da laranja com uma linha cheia da azul, a gente vai ter pontos de interferência que são o quê? Crista com crista construtiva, certo? Quando juntar uma parte vazia de uma com uma parte vazia da outra, vazia que eu digo entre as linhas, a gente tem também o quê? Uma interferência construtiva de crista de vale com vale. Agora, se surgir aqui, olha, nesse caso, por exemplo, é uma linha cheia com espaço vazio da azul, aí a gente tem uma interferência destrutiva. Uma linha cheia da azul com espaço vazio da laranja, a gente tem uma destrutiva. Uma linha da laranja com espaço vazio da azul, a gente tem uma interferência destrutiva. Então, qualquer pontinho azul, a gente tem interferências e interferências construtivas aqui. E os pontinhos laranja, eu fiz eles aqui em pontos de interferências destrutivas. Destrutivas, crista, mais vale. E aqui, construtiva, crista mais crista. Ou vale mais vale. Certo, gente? Então, observem, esses pontinhos azul eu pus no encontro de duas linhas, que são crista com crista, da azul com a laranja, ou pus ele no espaço vazio de uma com a outra. E o roxinho eu pus sempre onde eu tinha uma crista de uma com vale da outra, com espaço vazio da outra. Certo? Então, as figuras vão ser mais ou menos isso daí, ó. Esses movimentos circulares estão representando cada parte aqui, eu represento uma crista. E cada espaço vazio aqui eu represento o vale da onda. E aí eu gero duas ondas aqui, quando elas se cruzam, se encontrar crista com crista ou vale com vale, eu tenho uma interferência construtiva. Se encontrar crista com vale, eu vou ter uma interferência destrutiva. Certo? Vocês vão ver que às vezes dá foto disso, tira foto em preto e branco, aí tem as regiões claras e escuras mostrando direitinho as ondas. Nos exercícios eu vou montar a lista, eu vou colocar um assim para vocês verem como é que é uma figura de interferência, porque isso aqui é o desenho, né, representando a interferência de ondas no líquido. Agora eu posso tirar foto desse experimento, de criar a onda na superfície do líquido, tiro uma foto, aí vai ficar regiões claras e escuras. Regiões escuras são as profundas, regiões claras está mais para cima. Vocês vão ver depois na lista de exercícios, ok? Então por hoje é só.